né? Estamos cultuando na nossa gravação online. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Alvorada. Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Essa palavra se encontra nos Salmos de número 1. Você que pode nos acompanhar. Diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dará o seu fruto no tempo certo, ou na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós entendemos que quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, não tem tempestade, não tem vento, não tem circunstância, não tem enfermidade, não tem nada que impeça o manifestar da glória de Deus nas nossas vidas. A palavra nos revela que se nós estivermos alicerçados na palavra, pode vir o vento que vier, nada vai impedir eu e você de alcançar o sucesso. Nada vai impedir eu e você de alcançar aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus já declarou sobre a minha e a tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração para dar início? Nos acompanhe nessa oração. Senhor Deus eterno e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade linda, maravilhosa que o Senhor nos permite de estar aqui mais uma vez te adorando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome. Pai, queremos nesse momento apresentar a vida do nosso pastor, a vida do pastor Simão Pedro, te pedindo, Pai, que o Senhor venha revestir ele da tua graça, revestir ele do teu poder, continuar dando a ele sabedoria, entendimento, discernimento, guiando, Pai, em todas as áreas da tua vida. Continue derramando porções dobradas do teu Espírito. Use o seu filho, Pai, como o Senhor nunca usou. Encha ele do teu poder ao ponto, Pai, de nós podermos ser impactados 100 vezes mais ao quanto nós já fomos. Assim, Senhor, eu te peço. Assim, Senhor, eu também já te agradeço, porque eu não só creio, como eu profetizo e decreto a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos agora adorar a Deus com louvor. Muito obrigado. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltará do céu pra nos buscar, em sempre reinará. Aleluia. Pra sempre. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus pode abençoar a sua vida, a vida da igreja, da sua família e também de toda a sua descendência. Vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Números, no capítulo de número 13, o versículo de número 1 e o 2, para a meditação da tua palavra, da palavra do Senhor. Assim está escrito: E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, sou grato ao Senhor, meu Pai, por mais uma vez poder transmitir a tua palavra e falar do teu nome. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido e por ter escolhido uma grande multidão para servir ao Senhor. No entanto, Pai, neste momento acabei de ler a tua palavra. Irei, meu Pai, segundo a tua bondade e misericórdia, transmitir a tua palavra. Eu te peço, Pai, que a ciência da palavra, a palavra da sabedoria, que venha, meu Pai, neste momento reinar. Porque eu tenho certeza que nada sou, que nada tenho. Porque 100% dependente do Senhor, eu sou e sempre serei para falar da tua palavra. No entanto, Pai, ensina-nos neste momento a aprender, entender e compreender a tua palavra, pois tudo na qual o Senhor tem a dizer com a tua igreja e com o teu povo, meu Pai, que neste momento ouve a tua palavra, eu entrego todos em tuas mãos. E também, meu Pai, me incluo nessa grande multidão, porque todos nós precisamos do Senhor e dependente do Senhor seremos para aprender do Senhor tudo que na qual o Senhor tem nos ensinar. No entanto, Pai, estamos aqui para aprender do Senhor. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Irmãos, a palavra que eu acabei de ler é uma palavra de grande importância. Estamos vivendo um momento, um período muito difícil, mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus e com as Sagradas Escrituras. Não existe líder que Deus chama, que abre mão dele e que deixa ele sem uma resposta. Toda pessoa que Deus chamou, Deus tem um cumprimento para ele. Se você é um líder, não tenha medo de problemas, não tenha medo de nada. Se você é um líder da sua casa, um pai, Deus te chamou para ser sacerdote do teu lar. Sendo assim, Ele vai te ajudar em todas as maneiras. O Senhor tem responsabilidade com a tua casa. Tendo você responsabilidade com a tua casa, o Deus dos céus, Ele há de te mandar socorro. De onde virá o socorro? Ele próprio enviará a teu encontro. Não tenha medo, não tenha temor. Tenha temor somente do Senhor em fazer a vontade do nosso Pai. No entanto, cada pedido do Senhor, cada promessa do Senhor, Ele tem um socorro para nos enviar.
Se nós olharmos, irmãos, a história da Bíblia, um grande líder, o nome dele é Noé, em uma época que toda a terra estava, não é este probleminha que está tendo hoje, que chama do vírus, não é este, era muito maior. Era um período que todo ser humano havia corrompido, todos pecaram, todo mundo com o coração revoltado. Era uma época que só tinha roubo, destruição, não tinha nada que prestava. A ponto de Deus procurar Noé e falar com ele: o pecado da multidão chega até a mim. O povo transgrediu e pecou, vou destruir toda a raça humana e com ele todos os animais e tudo que na qual eu criei. E a Bíblia fala que isso pesou o coração de Deus. Por que pesou o coração de Deus? Porque Deus fez o homem para louvar o teu nome. Deus me criou, Deus te criou para que você, meu irmão, adorasse a Ele. Não devemos adorar a Deus só como as coisas estão bem. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz por nós. E nessa época que todos pecaram, a Bíblia falou que todos pecaram. Teve um homem que não cometeu erro. O nome dele é Noé. E Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, eu vou destruir toda a terra. Mas você, Noé, eu não posso destruir. Porque você anda nos meus caminhos. Você obedeceu meus mandamentos. Então, eu não posso te destruir. Porque Deus tem compromisso com todo aquele líder que ama Ele e que é responsável com aquilo que na qual Deus colocou em suas mãos para fazer. E quando Deus falou com Noé, Deus falou uma coisa interessante com ele. Noé, você precisa construir uma arca. E nessa arca, e ele pegou e Deus falou assim, quando Deus falou com Noé que é para ele construir uma arca, Noé não sabia da dimensão. Logo depois Deus falou com ele, a arca que você vai construir, ela tem 135 metros de comprimento. Ela tem, Noé, 50 metros de largura. 30 metros de largura, mais ou menos, 26 metros. E tem uma altura aproximadamente de 12 metros e meio. Deus não estava mandando Noé construir um barquinho, estava mandando ele construir uma embarcação muito grande. E Noé não questionou Deus, porque o tamanho do projeto era muito grande, mas o financiador do projeto era maior. E quando Deus falou com Noé construir uma arca, ele deu o formato dela. Ela era o tamanho 135 metros. A largura, 28 metros. A altura, 12 metros e meio. Ou 13 metros e meio, se eu não me engano. Só que essa arca, ela não tinha uma forma que hoje tem navio. Deus não mandou construir motor para ela. Deus não mandou construir muitas coisas, simplesmente compartimento. Por quê que foi essa forma? Essa foi a forma porque... E na arca também não tinha leme. Na arca não tinha uma forma de conduzir. Porque essa embarcação, quem ia conduzir ela era Deus. A direção que ela ia tomar, só o Senhor poderia tomar. E Noé não questionou e chegou e construiu. Porque ele era um líder naquela época na qual Deus amava. E quando ele terminou de construir, Deus falou com ele, vai entrar na arca você, Noé. Já que você construiu e obedeceu, você vai entrar na arca. E na arca também vai entrar sua mulher, vai entrar os teus filhos e vai entrar as minhas noras. Todos entrarão nessa arca. Deus, irmãos, ele sempre quis proteger a família. Quando falou para Noé e sua esposa entrar na arca, e quando ele falou aos filhos dele e também as suas noras, ele quis dizer, Noé, você entra na arca porque eu amo você e amo a sua família, mas eu quero formar uma nova geração, uma nova descendência, sua descendência, ela só consegue prosseguir se seus filhos entrar na arca e a mulher dos teus filhos, assim a nação pode prosseguir, e é dessa forma que eu quero. E tudo Noé obedeceu e passou e construiu tudo e ali ele salvou. Dentro daquela arca, Deus enviou vários tipos de animais, um casal de cada um e ali entrou. E nós vemos, irmãos, que tudo que entrou dentro da arca foi Deus que enviou. E tudo que está dentro da arca, está dentro da igreja, é Deus que envia. Então, se Deus mandou
e do lado de fora teve uma chuva de muito tempo, um período muito longo. Para você ter base, o último cune mais alto do mundo, ele foi elevado com água e tudo ficou submerso. Era muito pior do que hoje, mas Deus sempre protegeu aquele que ama Deus. E falando nisso, irmãos, eu dei essa introdução para os irmãos entender o compromisso que Deus tem com os líderes, com aqueles que Deus chamou, com aquelas pessoas que o Senhor escolheu para fazer alguma coisa. E todo mundo que Deus escolheu, Ele ajuda, Ele estende as mãos, Ele abre porta, Ele abre caminho, Ele nos ajuda em tudo. É só confiarmos nisso. Quanto maior o desafio, maior é o socorro de Deus. Todo empresário que hoje está sofrendo, eu tenho uma palavra para você. Está difícil, muito difícil, mas se Deus constituiu em suas mãos uma empresa, isso quer dizer que Ele próprio vai te socorrer. O que você tem que fazer é colocar seus pensamentos em Deus, o seu joelho em terra, o seu coração voltado para Ele, orar e buscar a Deus, porque sempre Deus tem uma resposta para aqueles que o buscam. Quero falar para os irmãos de um grande líder. O nome dele é Moisés. Moisés, quando Deus chamou ele era uma criança, e na época que ele nasceu uma época muito difícil. A época que o nascimento de um filho não poderia acontecer. Mas quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, antes que ele existisse, antes que ele fosse formado no ventre, antes de tudo, Deus escolheu, está escolhido. Quando chamou ele, nasceu uma época difícil, foi escondido por um tempo que também não poderia ser manifesto, que na época de Faraó havia mandado matar todo garoto, toda criança que nascesse com sexo masculino, nessa época seria morta. E, no entanto, Moisés nasceu nessa época. Quando não pôde mais segurá-lo dentro de casa, a sua mãe colocou dentro de um balaio, de uma cesta, e colocou no rio. E ali ele foi descendo, já desde criança, em perigo. Porque quando Deus chama alguém, primeiro ele testa, dá ele experiência, e depois dá ele o comando. E descendo ele, quando ele foi andando, a sua irmã conseguiu ir ao encontro dele, à beira, à margem do rio, para ver onde é que o seu irmão iria. Parou em um lugar onde a filha de Faraó o pegou e o criou. Foi criado em um costume que não era seu, em uma nação que não era sua, em um povo que não lhe pertencia, mas ali ele foi criado durante 40 anos. Depois de 40 anos sendo criado, é uma situação muito boa. Só que Deus, quando chama a pessoa, ele precisa estar no lugar onde Deus determinou para que ele está. Deus chamou Moisés, mas não para morar na casa de Faraó nem no palácio. Chamou Moisés para conduzir uma grande nação. E ali naquele lugar ele não conduziria. Logo depois, teve uma briga entre os irmãos israelitas. Ali mesmo, Moisés foi defender um dos seus irmãos. E ele matou um egípcio naquela briga. No outro dia, quando seus irmãos estavam brigando, 2 israelitas, ele foi apaziguá-lo. Tudo, irmãos, é projeto de Deus. Por que vocês ferem um ao outro? Vocês não são irmãos? Um dos israelitas que estava ali brigando falou assim: por acaso você quer me matar como você matou um egípcio ontem? E com essa palavra, a Bíblia fala que Moisés fugiu para o deserto. No deserto ele viveu 40 anos morando no deserto. 40 anos naquele lugar que ali ele estava morando. Só que nós devemos entender que quando a gente se torna líder, a gente precisa passar por todos os caminhos. Não é o caminho que eu quero, que eu escolhi, de acordo com o que Deus tem para mim. É o caminho que Deus escolheu para que possamos passar. Lá no deserto, o Senhor chama Moisés. Todos os irmãos conhecem essa história. E Deus fala com Moisés: Moisés,
eu vou te enviar no Egito de novo. E eu quero que você tire o meu povo que ali está, e ele está sofrendo. Para simplificar, irmãos, o Senhor falou com Moisés e disse: você vai ser pastor de uma igreja. Essa igreja tem 600.000 homens, fora mulheres e crianças. A proposta parece muito boa para este caminho. Uma nação para pastorear um grupo de pessoas, uma igreja muito grande. Só que quando Deus chama alguém para fazer a obra dele, uma coisa que eu aprendi que é muito interessante: Deus nunca fala o que você vai passar. Deus nunca fala com você o que você vai encontrar pela frente. O que Deus faz é te chamar para liderar. O que Deus faz é te chamar, te dar o caminho, a direção. O restante ele não fala. Mas pastor, por que ele não fala? Para que eu e você sejamos sempre dependentes de Deus em todas as questões que teremos que fazer e caminhar. Quando ele foi olhar, tirar um povo escravo da nação mais poderosa do mundo naquela época, era impossível. Só conseguia sair se Deus ajudasse ele. E hoje, irmãos, é a mesma coisa. Nós só conseguimos dar um passo se Deus nos ajudar, se Deus estiver conosco. Caso contrário, não conseguiríamos fazer nada. E logo depois, quando ele chegou lá, adiantando a história, irmão, que ele pegou o povo e tirou do Egito. Logo depois ele ia conduzir uma grande igreja, uma grande nação. Porém, no deserto. No deserto não tem ar refrigerado, não tem árvore, não tem água, não tem nada. Se Deus talvez falasse com ele o caminho que ele ia percorrer, poderia ser que, humanamente falando, ele poderia desistir. Mas Deus nos capacita quando estamos trabalhando para ele. Se nós não temos escolha, irmão, se Deus te chamou, precisamos ir. E neste caminho, longo caminho que foi percorrido, passou vários altos e baixos, a gente vai, tem sofrimento, tem tudo. Neste meio, depois de uma grande caminhada pelo deserto, o Senhor, depois de vários caminhos, várias tentativas, para tirar o povo do Egito, o que aconteceu? O faraó nunca não deixou. Mas por não deixar, logo depois que Deus enviou 10 pragas no Egito, na última ele permitiu que saísse. E quando ele saiu com o teu povo, a caminho de vários dias, Deus endureceu o coração de Faraó. E ele foi atrás novamente de Moisés com todo aquele povo que com ele estava. E quando aquele povo, tudo escravo, olharam para trás e viram que o maior exército do mundo estava seguindo eles. É o exército mais poderoso que tinha na época. Para trás eles olharam, quando levantaram as mãos, a primeira coisa que o povo fez foi murmurar, ao invés de orar. Quando aproxima da gente uma grande tribulação, uma prova que na qual humanamente nós não vamos conseguir vencer, nós não podemos murmurar, nós devemos atentar e orar por aquele que nos tirou da provação que estávamos, e se vier outra posterior, nós devemos olhar para ele que nos chamou, ele que nos tirou. Olhando para trás tinha um exército, dos lados um deserto, e pela frente o mar vermelho. E a Bíblia fala que o povo murmurou contra Moisés, reclamou com Moisés, e até mesmo falou assim: por que você nos tirou do Egito? Para morrermos aqui no deserto. E quando reclamaram, Moisés orou a Deus, o único irmão que voltou a voz para Deus, uma multidão de milhões de pessoas reclamando. Ele voltou para Deus e orou ao Senhor. Deus olhou para Moisés e falou: o que você tem nas mãos? Eu tenho uma vara. E Deus ordenou ele, que chegou até o mar. À beira do mar, a Bíblia fala que ele estendeu as mãos com o cajado. E todo o povo viu quando ele estendeu as mãos e quando ele levantou. Por que esse gesto?
porque foi quem todo o povo foi e conduziu para reclamar e para questionar. Foi a Moisés que eles foram. E quando ele estendeu a mão e falou assim: eu sou homem, eu não sou ninguém, mas em minhas mãos tem esse cajado, quem me deu foi Deus, e através dele nós vamos vencer, Deus dos exércitos. E Deus perguntou: para que você tem na mão? Uma vara, estende ela na água. E quando ele estendeu, a Bíblia fala que o mar abriu, formando 2 ribanceiras de água. E ele falou: diga ao povo que caminhe. O povo começou a caminhar. Só que nessa caminhada, irmãos, nós entendemos que Deus abriu o mar. Mas a Bíblia não fala que o caminho do mar era um caminho perfeito, igual um asfalto, retinho. A Bíblia fala que ele amou o mar, mas atravessar o mar pertencia ao povo que ali estava. Ali tinha parambeira, ali tinha pedra, tinha areia. E naquele povo tinha pessoas de saúde, pessoas debilitadas. Naquele povo tinha pessoas doentes, enfermas, paralíticos, todo tipo de pessoas. A única coisa que eu sei, que todos entraram junto e saíram junto do outro lado. Porque Deus não deixa ninguém para trás. Deus não deixa nem fraco, nem doente. Quando Deus chama a nação, Ele chama todos de uma só forma, de uma só maneira e capacita todos de uma só forma para que todos caminhem em direção só. Atravessando o mar, quando olhou para trás, o exército mais poderoso estava vindo atrás. No coração deles estava escrito o quê? Este povo debilitado atravessou, então nós também vamos atravessar, porque nós somos a nação poderosa. Só que nós devemos entender que há caminho que Deus abre para mim e para você passar, mas não abriu para todos passar, é para quem Ele escolheu que passasse. E quando eles entraram no meio do mar, a Bíblia fala que eram 600 mil carros de guerra. No meio do mar. As rodas quebraram. E ali todos pereceram, porque tentaram seguir o exército do Senhor. Este mesmo Moisés, que atravessou, Deus havia prometido para ele uma terra, que na qual eles iriam morar, que manava leite e mel. Amém, irmãos? Essa terra é que eu quero falar um pouquinho sobre ela, que na qual foi o versículo que eu li, a palavra introdutória aqui. Irmãos, Deus me deu uma palavra para quem quer vencer, para quem acredita em Deus. E aqui tem 2 tipos de pessoas. Um que acredita e confia e vai, e o outro que não acredita e além de não ir, desanima quem ir. Então eu e você precisamos saber escolher em qual desses grupos nós vamos participar. Então, sendo assim, vamos ouvir a palavra do Senhor para entendermos melhor. Para vencermos na vida, é preciso tomar posse das promessas de Deus. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envie homens que espiem a terra de Canaã. Aqui fala que ele falou a terra e deu o endereço, a terra de Canaã. Quando ele falou a terra de Canaã, fala assim, é o melhor que eu tenho a dar para vocês, porque vocês são meus filhos. Observem a ordem de Deus, que era só para espiar a terra. Até então, ele não mandou tomar posse, mandou vocês vão lá e olhem e observe a terra. Se vocês lutarem e vencer, vocês serão dono dessa terra. Deus tem promessa para mim e para você, mas de braço cruzado não vamos conseguir nada. A Bíblia quer que a gente luta e vença. Mas nem tudo que eu luto eu venço. A sua obrigação é lutar. A vitória vem de Deus. Amém. Glórias sejam dadas no nome do Senhor. E o Senhor disse mais: e de cada tribo de seus pais enviareis um homem, uma só pessoa. Deus começou a traçar um projeto, como que seria a conquista daquela terra. Se são 12 tribos, foi enviado 12 homens, para que cada um fale a mesma fala, e para que todos tenham visto o mesmo, e para que todos ao chegarem em sua tribo, em suas famílias, tenham a mesma posição para falar. Por isso que Deus falou, envia um homem cabeça de cada tribo.
sendo cada um maioral entre eles. Deus, irmão, não envia. Se Deus te colocou como líder, porque você não é qualquer um, Ele te escolheu. E Ele falou assim, nesse dia, Ele falou assim, e sendo cada qual maioral entre eles, no meio de um povo, Deus sempre levanta um para fazer, para falar o que Deus mostra e o que Deus manda para fazer. Sendo assim, nós devemos entender, se Deus te escolheu, Ele tem um compromisso com você. E se Ele te escolheu e te chamou, você não tem direito de voltar atrás. Você só tem um jeito, caminhar e andar. E prossegue assim, e enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Quando está escrito que o Senhor, que Moisés enviou, quer dizer o quê? E obedeceu a Deus, um líder que deu ouvido a Deus. O jeito que Deus mandou, Moisés fez. Todos aqueles homens eram a cabeça da tribo de Israel. Moisés não mudou o projeto de Deus. Deus falou, quero um homem de cada tribo, e que todos sejam maioral. E dessa forma, Moisés fez. Chamou um maioral de cada tribo. A ordem do Senhor foi essa, é isso que Moisés fez. Muitas coisas dão errado em nossa vida, porque Deus dá-nos uma ordem para fazer uma determinada coisa. E nós, no nosso entendimento, nós achamos que deve fazer de outro jeito. Lá na frente dá errado, você não sabe por que deu errado. É porque eu mudei a fórmula de Deus. Deus mandou eu andar na direita, eu devo andar à direita. Ele mandou vir para a esquerda, devo andar à esquerda. E assim Moisés foi obediente à palavra do Senhor. E prosseguindo está escrito assim, e enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, quando ele mandou, ele só mandou assim, vai para a terra de Canaã, espia a terra, não foi de qualquer forma. Um líder, irmão, quando envia alguém para fazer alguma coisa, ele deve ter noção do que está mandando. Ele deve saber. Se Deus não falou com ele, ele tem que buscar a Deus conhecimento. Falou, Senhor, eu não posso dar um passo se o Senhor não falar comigo. E assim Moisés, olha o que Deus falou. E enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, sube por aqui para a banda do sul e sube pelas montanhas. Ele começou a traçar uma meta. Vocês vão lá ver. Então, o caminho que vocês vão passar é por esse. Isso fala, quando Moisés falou isso, sobe pela banda do sul, sobe pelas montanhas. Isso fala de projeto, fala de estratégia. Não adianta, irmãos, enviar alguém sem explicar o caminho que deve correr. Do jeito que Deus ordenou a Moisés, assim Moisés ordenou. E vocês vão subir por este caminho. A estratégia, forma de vencer, escolher o melhor caminho de Deus. Este é o conselho de Moisés. E logo depois nós vemos aqui 10 ordens que Moisés deu a este povo, a esses 12 espias, que na qual ele mandou para fazer uma grande obra para Deus. A terra que Deus prometeu a dar a Canaã. Então ele falou, pega um líder de cada e vai, para quando ele chegar nas suas tribos, ele vai falar quão grande é o amor de Deus e a bênção que Deus tem para dar para nós. Moisés falou para ele e deu essas ordens, ele disse, vede o que a terra é. Vê o que a terra é. Dá uma olhada, antes de tudo. Segundo, vê o povo que nela habita. Porque, irmãos, se a terra é montanhosa, ele precisava de programar o povo para guerrear e andar numa terra de montanha. Se a terra é plana, então ele queria informar, quem estava vendo são 12, mas Moisés queria informar toda a nação o tipo de terra que eles iriam para conquistar. E depois ele falou assim, vê o povo que nela habita, o tipo de povo, como que é o povo, qual é o costume. Terceiro, vê se o povo é fraco ou se o povo é forte. Quarto, vê se o povo é pouco ou se é muito.
porque eles sabendo dessas coisas era mais fácil. Quinto, vê em qual é a terra que eles habitam e pertence a quem? Qual a terra que eles habitam? Que tipo de terra e a quem pertence? Sexto lugar, vê se a terra é boa ou é má. Sétimo, vê também em que tipo de cidade elas são, que elas habitam, se em arraiais ou se em fortaleza. Oitavo lugar, vê também qual é a terra, se é grossa ou magra. Nono lugar, vê se nela há árvore ou não. E por fim, um conselho eu dou para você: esforçai e trazei fruto daquela terra. Então, irmãos, quando Moisés enviou esses líderes, aqueles líderes, a única coisa que estavam indo é espiar. Mas Deus falou com ele, Moisés chegou para ele e falou assim: ó, vocês vão espiar a terra, mas eu quero dar um caminho para vocês traçar, vai ser mais fácil para vocês. E está escrito assim: e assim subiram e espiaram a terra. Isso fala de obediência. Deus falou com Moisés. Moisés transmitiu para o povo aquilo que Deus falou com ele. E aqueles líderes que na qual ele formou, obedeceu Moisés. Até aí, irmãos, tudo dentro das conformidades do Senhor. Só que nós que lideramos devemos entender uma coisa: nós não podemos começar uma coisa na obediência e terminar na desobediência. Não podemos começar um caminho, no meio do caminho querer desistir. Nós temos que fazer a coisa certa. E assim subiram e espiaram a terra. Uma só ordem. 12 cabeças principais, 12 líderes. E todos foram e espiaram a terra, segundo o mandado do Senhor. E está escrito assim: e depois voltaram de espiar a terra, ao final de 40 dias. Eles foram e espiaram a terra. Durante 40 dias eles andaram pela terra de Canaã. Número 1, um planejamento não pode ser de hoje para amanhã. A obra de Deus, quando mandar fazer uma coisa, não pensa eu nem você, nós saímos daqui hoje, vai sair agora, vai resolver amanhã. Não é assim. Todo bom planejamento, ele precisa de tempo para discutir, ele precisa, uma grande obra não se faz de qualquer jeito. Precisa de tempo, analisar, reuniões, estratégia. E para obedecer um mandato e um caminho a seguir, nós devemos ter tempo para fazer. Conhecimento e obediência. Amém? E a Bíblia fala assim: e caminharam. Eles foram lá e voltaram. E caminharam e vieram a Moisés. Essa expressão que eles foram, viram a terra e caminharam e vieram a Moisés. Por que eles vieram a Moisés? Porque foi Moisés quem enviou. Certinho. Quem enviou é quem primeiro nós temos que dar notícia. E logo depois, está escrito assim: e vieram também a Arão, testemunha, quem estava perto e testemunhou exatamente o que Deus mandou. Você testemunha que vocês acabaram de cumprir uma missão que Deus escolheu para vocês determinar. Terceiro, e vieram a toda a congregação dos filhos de Israel. Cada tribo acredita em seu líder. Quando eles vieram na presença de toda a nação, o que acontece isso? Estando eles ali, Moisés nos enviou e nós fomos. E cada um deles, de cada tribo, todos, quando fala assim, a cada tribo de Israel, compareceram também naquele dia. E tornaram e deram-lhe conta a eles, e toda a congregação. Deus livrou eles quando eles foram. E Deus livrou quando eles voltaram. Porque quando Deus dá uma missão para mim e para você cumprir, Ele nos leva e Ele nos traz em paz. E quando Ele foi, eles caminharam, que falou para Moisés, chamou Moisés, falou: Moisés, nós fomos na terra. Tudo que o Senhor mandou fazer, nós fizemos. Chegou Arão, o Senhor é testemunha, que Ele nos mandou, nós fomos. E chegou para a tribo de Israel e falou assim: olha, eu sou líder de Benjamim. Cada tribo falou: eu sou líder. Nós fomos e cumprimos o mandado do Senhor. Todos nós viemos aqui, Deus nos guardou na ida, Deus nos guardou na volta. E nós estamos aqui. E mostraram-lhe também o fruto da terra.
uma coisa que Moisés falou: vocês esforçam e traz o fruto da terra. Por que eles mostraram o fruto da terra? Porque se não mostrasse, ninguém acreditaria se ele só falasse. Caixas de uva, irmão, que gastava 2 homens para carregar. Se eles falarem, lá tem uva com cacho, gasta 2 homens, ninguém acreditaria. Por causa disso que Moisés falou: traga o fruto, para que toda a congregação veja que o que Deus escolheu para nós, sempre o melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Só que Ele nos deixa escolher. Eu e você que escolhemos. Deus tem o melhor para mim e para você. Agora depende de você escolher o que é bom e o que é ruim. Essa decisão é minha e é sua. Amém, irmão? Glória a Deus. E eles contaram e lhe disseram, quando chegou diante de Moisés, Arão, toda a congregação reunida, e eles contaram e lhe disseram, fomos à terra que nos enviaste. Amém? Verdade. Verdadeiramente, a terra mana leite e mel. Verdade. E mostrou, este é o fruto, a prova que a terra é boa, que mana leite, que mana mel, e o lugar que Deus vai nos levar realmente é muito bom. Isso é verdade. Aí, agora quero mostrar para vocês a atitude de alguém que é fraco, de alguém que não acredita, de alguém que Deus escolhe, confia nele para fazer uma obra. Ele vai e não acredita totalmente no Deus que lhe enviou. Quero mostrar algumas atitudes de pessoas dessa maneira. Eles falaram assim, fomos à terra que o Senhor enviou, verdadeiramente a terra é muito boa, aqui tem a prova do tamanho dos frutos que lá reinam, porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. Irmãos, isso é uma coisa ruim que acontece comigo e com você. É quando Deus tem uma coisa muito boa para nos dar, e a gente começa a colocar obstáculo para receber a bênção de Deus em nossa vida. Ele falou assim, a terra é boa, porém, o povo que mora lá é poderoso. Segunda coisa, a cidade é forte. Não é um arraial. Não é um lugarzinho pequeno, para conquistar ela precisa ser muito forte. Além do povo ser poderoso, a cidade é forte. Terceiro, a cidade é muito grande. Quando se fala de uma cidade grande, logo vem na nossa cabeça com uma cidade numerosa, muita gente. Agora, irmãos, para habitar 600 mil homens, fora mulheres e crianças, poderia ser um bairro? Está na cara que precisa ser uma cidade grande. A cidade é muito grande. Em quarto lugar, os filhos de Anak são gigantes e eles moram ali também. Só até agora, só começou obstáculo. E quando eu estava falando assim, mas não estava falando só para Moisés e Arão, não. Ele estava falando para toda os filhos de Israel que ali estavam, que há pouco tempo eram escravos, não tinha entendimento nenhum. Começaram a colocar dificuldade na cabeça de pessoas, não tinha muita perspectiva de vida. Mas Deus queria mudar a mente daquele povo que não tinha perspectiva de vida, queria dar coisas grandes para ele. Mas esses que eles foram, em vez de chegar e animar, eles erraram. Não apresentaram o bom, começaram a apresentar somente coisas ruins. Os filhos de Anak que moram ali são gigantes. E falou, a quinto lugar, os amalequitas habitam na terra do sul. Um dos caminhos que Moisés mandou ele entrar. Vai pela banda do sul. Ele falou, pela banda do sul nós não vamos conseguir entrar, porque os amalequitas moram lá. Eles são poderosos. Os heteus e jebuseus habitam ao pé do mar. O que quiser dizer? Pela banda do sul não podemos ir. Pelo mar também não vamos conseguir entrar. Isso, irmão, são 10 homens falando isso. 2 calaram. De 12 que foram, 10 pensou negativo.
A gente tem uma mania de querer acreditar na maioria. Eu prefiro acreditar na minoria que está com Deus do que na maioria sem Deus. Então nós devemos sempre entender qual é a ordem de Deus para captarmos melhor. Eles habitam pelos ribeiros do Jordão. Então, em resumo, todo o caminho para chegar a essa terra está cercado. Não tem jeito de passar. Não existe caminho. Não existe solução. Todos os caminhos, Moisés, que você nos mandou, está cercado. Não tem jeito. Aí eu notei que não deram crédito ao que Deus lhes ofereceu. Antes preferiu ver só as barreiras de que o mandato que Deus tinha dado, a terra que na qual escolhi. Aí agora eu notei que a atitude de homens, de um líder que quer vencer. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: todo o povo, irmão, com medo. Todo o povo estava acreditando que ia herdar aquela terra. É o Senhor que nos tirou do Egito e vai nos colocar na terra boa. Todo mundo. Aí vem esses 10 homens e falam isso. Todos desanimaram. Quando Caleb viu aquilo, todo o povo em pranto e chorando. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, fez calar, mais ou menos, disse, ei, calma, espera um pouquinho, dá ouvido. E Caleb falou bem alto, tudo isso que esses 10 irmãos falaram é verdade. Tudo isso que eles falaram é verdade. Na verdade, o povo que habita lá é poderoso. A cidade é forte, os filhos de Anak moram lá, os amalequitas também moram lá, do lado sul está cercado, do lado norte está tudo cercado, isso tudo é verdade, a cidade é numerosa, tem muitos gigantes, são muito mais poderosos que nós, isso tudo que eles falaram é verdade. Porém, subamos animosamente e possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Isso é verdade. Mas quem mandou a gente ir lá espiar a terra foi Deus. Tudo isso é verdade. Mas nós subamos animosamente. Não adianta subir na dúvida e de qualquer jeito. Tem que subir animado. Com certeza que vai vencer. E nós vamos prevalecer contra ela. Agora, segunda ponta aqui, atitude de homem que não confia em Deus nem em si mesmo. Os 10 voltam a falar. Porém, os homens que subiram disseram, pessoas que não acreditam muito, não podemos subir contra aquele povo. Caleb acabou de calar o povo e falou que nós devíamos subir alegremente. E chegaram e combateram a palavra de Caleb. Não podemos subir contra aquele povo. Assim está escrito, irmão, na palavra do Senhor. Nós não podemos. Eu quero dizer para você, não sei se vocês estão entendendo. O líder de 2 tribos falou que podia. O líder de 10 tribos falaram que não podia. A essa altura, 10 contra 2. Se Deus não entra no meio, irmão, a gente não consegue. Não podemos subir contra aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. Segundo, esqueceu que foi em Deus, irmãos, que mandou eles ir para vencer. Eles só lembraram da força humana. Enquanto eu e você ficarmos ligados em nossas forças, em nossas vontades, em nossas condições, nós vamos errar. No dia que nós lutarmos e saber que Deus está conosco, tudo vai melhorar. Isso, irmãos, são atitude de pessoas que não vão e ainda atrapalham aqueles que querem ir. Então nós devemos sempre saber isso, com quem eu e você conversamos. Tem pessoa que você conversa com ele, você vai para casa fracassado. E tem pessoa que você conversa, você está fracassado, está acabado. Você vai para casa animado. Então nós devemos, até isso nós devemos saber qual tipo de líder. E informaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel e disseram. Eles continuaram, irmão.
Isso que falou, que continuaram. Ela consome os moradores. Imagina essa informação. Lá tem muitos gigantes. Os filhos de Anak, são valentes. E nós somos como gafanhoto perante eles. Isso é forma, irmão. Deus mandou visitar uma terra. Eles voltaram com essa informação. Que a terra tinha espiado. Resultado dessa opinião desses 10 líderes, está escrito assim, ó. E ouvindo o povo de Israel isso, eles choraram a noite toda. Eles tinham certeza que iam morar em uma terra boa. Até então, a única palavra que o povo ouviu foi assim: subamos animosamente de Caleb. O Senhor é conosco. Aí a Bíblia fala que eles choraram a noite toda. Segunda coisa que o povo fez, murmuraram contra Moisés e Arão. O líder que eles tinham. Eles esqueceram que há pouco tempo estavam no Egito, como escravos. Estava diante da terra prometida. Mas porque deu ouvido a líder que não tem condição, fizeram isso. O povo cercaram Moisés e disseram: certamente vamos morrer no deserto. Se vamos morrer no deserto, nossas mulheres e nossos filhos serão escravos. Em outras palavras, é isso, Moisés, que você fez para nós? Por que você não deixou? Estava no Egito, estava tão tranquilo. Viver em paz, nos trouxe para morrer aqui. E disse todo o povo: vamos voltar para o Egito. Vamos levantar um capitão que voltem para o Egito conosco, que nos governa. Isso, irmãos, é muito perigoso. Essas coisas. O líder sempre tem que ter cuidado com as notícias que chegam até ele. Ele deve ouvir primeiro e depois tirar suas conclusões. Nem tudo que chega até nós devemos fazer. Nós devemos analisar e dar uma olhada e ver direitinho. Quando Moisés viu isso, os 2 espias, Josué e Caleb, estavam do lado. 10 espias falando ruim. Quando Moisés e Arão viram isso, a Bíblia fala que então Moisés e Arão caíram de joelho perante o Senhor e diante dos filhos de Israel e começaram a orar a Deus diante de toda essa situação. Acredito eu que até Moisés e Arão naquela hora, eles não duvidaram de Deus, mas eles viram tamanha dureza do povo que ali estava. E aqueles 10 líderes, cabeça de cada nação, de cada tribo, que foi enviado. E quando eles viram isso, aí 2 homens viu Moisés e Arão com o rosto prostrado em terra. Quando eles viram isso, eles não tinham palavra. Josué e Caleb, quando viram orando. E a Bíblia fala, porém, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Agora, irmão, de pessoas que querem vencer, que querem lutar e que têm certeza do mandato de Deus na sua vida. Porém, Josué e Caleb, diante de toda a congregação, a Bíblia fala que eles rasgaram sua roupa. Que atitude é essa, rasgar a roupa diante de todo mundo? Isso quer dizer, a única maneira que ele tinha para chamar a atenção daquele povo era fazendo um movimento que era meio estranho naquele momento, que rasgou todas as suas vestes. Chamou a atenção de todos e disse: agora eu quero falar pessoas que confiam em Deus e que querem vencer. Olha o que eles disseram: eu espiei a terra e ela é muito boa, ela manda leite e manda mel. Primeiro ele falou assim: eu estive lá, ninguém me falou não, eu fui enviado, eu estive lá. Se Deus agradar de nós, nós vamos vencer. Se Deus agradar de nós, nós vamos morar lá naquela terra.
Tão somente sejam fortes, não sejam rebeldes contra o Senhor. Tão somente sejam fortes. Não temeis o povo daquela terra. Deus está conosco. Isso é que importa. O negócio não é o tamanho do povo, não é a nação que ele está. O interessante é fazer aquilo que Deus determinou para que fazemos. Então, todos nós devemos ter isso no nosso coração. Se Deus te enviou para fazer, faça. Exatamente o que Deus mandou para você fazer. Amém, irmão? Então, o líder, eu não sei qual o tamanho da dificuldade que está na minha e na sua frente. Eu não sei qual é a luta que você tem para vencer pela frente. Eu não sei o tamanho do problema que virá, o que você está vivendo. A única coisa que eu sei, se você é líder, foi Deus que te chamou. E se Deus te chamou, Ele vai te ajudar. O Senhor dos Exércitos está conosco. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Quanto maior o desespero, maior é a ação de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim, teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Pai, cremos nas tuas palavras e nas tuas promessas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, agradeço ao Senhor, meu Pai, por este momento que aqui passamos na tua presença. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Nos ajuda em tudo e abençoa cada filho seu que aqui está presente e os demais, meu Pai, que chegará ao alcance da nossa voz. Que a bênção e a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida dele e que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. No nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém.